Então vamos começar aqui do começo, né? Erroneamente falando. Vamos começar do começo. Começando lá da colonização da cidade de Londrina, né? Que lá não era, ainda não se chamava desse jeito. Gostaria de saber como é que foi esse processo lá atrás, lá em 1904, por aí, né? Mais ou menos. Como é que foi? Se a Eliane me permitir, Claro. olha, nós precisamos entender que o começo de Londrina foi uma convergência de interesses. Uhum. Então, o estado do Paraná, o governo do estado, ele tinha uma necessidade premente de povoar o norte do Paraná, porque o norte do Paraná era uma imensa mata atlântica, né? Era uma floresta enorme. E os ingleses estavam procurando alguns empreendimentos para fazer no Brasil, principalmente no setor agrícola, porque eles queriam, num primeiro momento, e foi a chegada dos ingleses em São Paulo, na região de Birigui, eles queriam produzir algodão. Mas quando eles compraram uma extensa área de terras aqui no Paraná, de 515 mil hectares paulistas, eu não sei se algodão era exatamente, digamos assim, a prioridade. Eu acho que o empreendimento que eles queriam fazer de colonização era a prioridade dos ingleses. Então, o que aconteceu? O governo do Paraná propôs, né, os ingleses comprarem esse quinhão de terras em troca de eles fazerem uma rodovia que ligasse Jataizinho até Guaíra. Porque com uma ferrovia, eles teriam muito mais condições de deslocamento e de transporte de safra para colonizar o norte do Paraná. Porque se ele continuasse, digamos assim, sem ninguém, podia até virar uma área de litígio. Alguém podia querer abocanhar um quinhão desse parte. Então foi dessa forma. Eles compraram 515 mil hectares, alqueires, 515 mil alqueires de terras, e começaram a colonizar. Primeiro, claro, trouxeram umas pessoas que cuidaram de criar uma infraestrutura, e principalmente um hotel, para receber os possíveis compradores de terras. E entre os possíveis compradores de terras estavam imigrantes que haviam chegado antes pelo Porto de Santos, pararam no estado de São Paulo e foram trabalhar nas fazendas de café do estado de São Paulo. Mas eles estavam trabalhando em terras que não eram deles. Então, eles iam guardando um dinheirinho, fazendo uma poupancinha, um pezinho de meia, e a companhia inglesa treinou pessoas para ir ofertar lotes nessa colonização que eles estavam fazendo, com muita facilidade de pagamento e coisa e tal, e com a garantia de que as terras eram absolutamente liberadas. Não tinha problema de grileiros, não tinha problema de poceiros, não tinha problema de falsos donos, de falsos documentos. O governo do Paraná liberou a terra assim, absolutamente tranquila para a negociação, né? Top demais. Então foi uma colonização de povoamento, pode-se dizer? Ou... Na realidade, a história que todo mundo já contou, só vamos repetir para recuperar historicamente aqui. A companhia fez um planejamento de ter 4 cidades polos nesse norte do Paraná, distantes mais ou menos 100 quilômetros uma da outra, que seria Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. E entre essas cidades, ou seja, a cada 10 ou 15 quilômetros, eles iriam montar algum posto de abastecimento. Posto de abastecimento para ter um armazém de víveres, para ter água e madeira para os trens serem reabastecidos e, sei lá, para ter uma espécie de vida, né, isso daí. Então, por exemplo, uma cidade polo seria Londrina. Até Maringá foram nascendo Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Jandaia do Sul, tal, até chegar em Maringá. E de Maringá para frente a mesma coisa. Então seria assim, cidades polos a cada 100 quilômetros e cidades vilas, né? Vilas satélites a cada 10 ou 15 quilômetros. Top demais. Ô, professora, passando a voz para você um pouquinho, ele chegou a mencionar ali sobre aquela Companhia de Terras Norte do Paraná. O que foi isso aí aqui?
Então, eu gosto até de... Vou voltar um pouquinho antes para depois chegar na companhia. Claro, vontade. E eu gosto muito de trazer essa ideia, porque a companhia tinha inclusive um slogan, né? Essa terra é vazia de gente. Uhum. E nós temos grupos que já estavam aqui. Quando a gente fala desse território fechado de mata, nós temos 2 grupos indígenas que predominam nessa região, caigangues e guaranis. Então, é território indígena. Né? E esses, na verdade, eles vão sendo, conforme avança essa frente colonizadora, eles vão sendo empurrados. Né, retirá-los desse ambiente, né, afastá-los desses lugares onde eram planejadas essas cidades, faz parte do projeto da companhia também, quase que um plano de higienização também. E quando a gente fala desse território, falar das cidades mais antigas é falar de núcleos de povoamento, vamos dizer assim, eles sempre vão estar às margens dos rios. Então, de um lado do Tibagi, a gente tem Jataizinho, e do outro que eles chamavam de patrimônio Três Bocas. Esse patrimônio Três Bocas, né, que faz parte desses hectares adquiridos pela Companhia de Terras, até muita gente fala assim, mas era um núcleo, era um povoado. Na verdade, a população que ocupava as margens do outro lado do rio, né, então era toda uma faixa de terra. Não tem como dizer assim, é um recortezinho aqui que é o patrimônio Três Bocas. E nesse espaço, a gente vai ter o que eles chamavam de safristas, né? Pessoas que viviam de uma agricultura de subsistência, a criação de porcos. Então, há algumas pessoas ali, né? Terras que muitas vezes são adquiridas num contrato que a gente fala, né? De boca entre pessoas, né? Há algumas ocupações. Então, é até interessante pensar nesse projeto da companhia como uma reocupação das terras. Né? Porque você já tem um grupo que ocupa aqui, né? Que transita nesses territórios. E aí, até quando o professor traz essa medida do território, é interessante imaginar o norte do Paraná. Londrina tem uma extensão territorial muito grande. Então, não é o que a gente vê hoje quando a gente olha para o mapa, e nem mesmo quando a gente pensava assim, Londrina, Cambé e Biporã fazia parte de Londrina. Não, a extensão é muito maior. Então, esse norte do Paraná, e aí a companhia também vai sendo responsável por alguns conceitos, né? Aquele norte mais próximo ali, vamos pensar assim, São Paulo, é chamado de Norte Velho, correto? Aonde está Londrina, Norte Novo. E conforme avança esse processo de reocupação do território, e ela vai sentido ao noroeste, aí ele vai trazendo esse noroeste como um norte novíssimo. Então, a partir de quem? Quem é a referência para dizer qual é o velho, qual é o novo e qual é o novíssimo? É a Companhia de Terras Norte do Paraná, que, trazendo aqui para você, é um empreendimento inglês, né? Eles fazem parte da Paraná Plantation, é uma subsidiária de uma empresa de capital inglês, né, que inclusive tem capital de um banco na Inglaterra chamado Casa de Rothschild. Então, eles têm esse capital e esses acordos econômicos com o próprio Brasil. Então, pensando que existe o ônus dessa ocupação, pensando na urbanização, esse ônus muitas vezes é negociado com essas companhias. E antes da Companhia de Terras Norte do Paraná, haviam outras. Né? Nós temos a Marcondes, nós temos a Paula e Silva, Coraim. Então, são pequenas companhias formadas por alguns grandes fazendeiros, pessoas que, de alguma forma, já tentavam especular esse território do norte. Mas a Companhia de Terras tem um diferencial, né? A maneira como eles fazem a venda dessas terras, os lotes, né? Eles têm uma característica. O professor falou bem, ele vai trazer lotes pequenos. Ele não vai vender um monte de lote para um monte de gente. É para uma única pessoa, digo. Um lote grande, né? Pra uma pessoa ele vai dar no máximo 3 lotes para a mesma pessoa, se ela tiver mais recursos. E o desenho desses lotes, eu não sei se falando é possível visualizar, né? Vamos botar o quadro negro quer aqui. Desenhar ali, né? O relevo da cidade é o que a gente chama de um ondulado suave. A gente não tem aquele relevo pontos tão íngremes. E esse ondulado suave, eles caracterizavam como pontos de espigão. Como se fosse o topo de uma montanha. Geralmente, a estrada passa no topo. E aí eles falam do loteamento escama de peixe.
os lotes Saindo mais a partir estreitos do- e todos partindo da estrada até onde tem água corrente. Porque um lote com água, ele também tem um valor, um valor maior, mas também é interessante para esse que vem ser agricultor. Ele precisa de água nas terras, né? Enfim, para pensar em cultivar, para pensar em se abastecer a própria casa. E então é o que eles falavam de loteamento escama de peixe. Sempre lotes estreitos do alto do espigão até as nascentes, até os canais de água. E aí eu falo assim que é muito interessante porque eles vão trazendo essas possibilidades de aquisição de terras, de lotes no meio rural, né? A gente tem todo esse movimento de imigrantes paulistas, imigrantes que acabam também se instalando na região de Minas Gerais, que tem uma certa experiência com o café. E você tem um outro movimento que, quando eles fazem essa propaganda, eu falo que é um outro ponto-chave, eles fazem uma propaganda internacional num momento em que o país vivia o período entre guerras. Uhum. Então, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, ali um período também conflituoso, Segunda Guerra Mundial, e Londrina se dá nesse contexto. Então, quando a gente fala da vinda de muitas pessoas, como tanta gente... tem um arquivo do jornal Paraná Norte que diz que em 1934 ou 39 haviam mais de 30 etnias diferentes Caraca, em nossa Londrina. Só um pouquinho Falando imigração. línguas diferentes. Então, você vai ter, por exemplo, o Ikomo Ujihara, que vai fazer a propaganda em japonês. Uhum. Então, há uma propaganda que chega a japoneses que estão instalados no Brasil, mas também vai para além do oceano e chega a esses grupos num momento de crise. Né? Então, é uma crise até interessante pensar quais são os principais grupos de imigrantes que estão em Londrina. A gente tem os italianos, os japoneses e os alemães, são os três mais maiores. E aí você vai situando isso num contexto mundial. Por que são esses grupos? São grupos que estão envolvidos com a guerra, estão diretamente envolvidos com a guerra. E a propaganda, quando a gente fala do João Strass, né, que essa propaganda ela vai para além do território brasileiro, ela atrai pessoas que estão longe. Esses, como é que a gente fala quando ele trabalha para a companhia? Representante. São representantes de vendas, eles vão fazer propaganda em outras línguas também para atrair esse público. E por isso a gente vai vendo uma cidade tão diversa. Não tem como falar de uma Londrina que tem um tipo de gastronomia, um tipo de festa, de cultura. Não fecha num único Tudo recorte. misturado. Sim, tem um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Então você tem muito mineiro paulista, muito nordestino que vem para construção civil, muito nortista, quando a gente fala também da região. Então a gente pega Sudeste, Nordeste, Norte. Você tem uma influência internacional marcante. Então tudo isso forma Londrina. Bom demais. Ela fez um resumo até 2024 hoje. Já chegou nos dias atuais. A gente já pode terminar a live aqui. Vamos cada um na sua casa. Bom demais. O professor que tem 50 minutos para dar aula, ele faz assim, ele pensa